Oi, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. A gente vai iniciar a aula com a correção, certo? As correções das atividades que ficaram pendentes, tá? Como vocês sabem, a partir desse momento, né, até o final do nosso ano letivo, as correções não vão ser feitas mais com explicação, porque a explicação vai estar no conteúdo, tá bom? Então, eu vou passar a correção agora, tá? Vocês fiquem à vontade para pausar o vídeo quando vocês quiserem, para conferir aí as questões de vocês com as respostas que a tia vai pôr aqui no vídeo, tá bom? Então, meus amores, é isso. Fiquem com a correção. Daqui a pouco a gente volta com um novo conteúdo, certo? Acabamos de encerrar a nossa correção. Agora a gente vai dar início ao nosso novo conteúdo, que nós estamos tratando sobre verbos. Nós estamos tratando sobre verbos já em gramática. Vamos continuar aqui em língua portuguesa, certo? Nosso começo ali vai ser na página 241, tá? Então vamos começar. Na página 241 a gente tem essa historinha, né? O gato, tá? A gente vai ler junto, depois a gente vai falar sobre essas palavras que estão destacadas nessa história, tá? A historinha é assim: os ratos todos me temem, as gatinhas todas me amam, os vizinhos com sono reclamam dos barulhos que faço no muro. De noite eu brigo no escuro, sou muito valente de fato, por isso todos suspiram, tão lindo, tão ágil que gato. Todas as palavras, né, que estão ali em cor azul na história, elas são verbos, né? O que são verbos? O verbo, ele é uma palavra que indica ação, estado, mudança, né, de estado e fenômeno da natureza, certo? No caso desses verbos que estão aqui destacados, nós temos várias ações, né? Temos estados, né, no caso de sentimentos, certo? Aqui embaixo nós temos falando, né, da questão do verbo relacionado à pessoa, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular. Quando a gente tem essa mudança, né, de pessoas, o verbo ele também vai mudar, né? Essa mudança que a gente faz no verbo, que às vezes é uma mudança pequena na palavra, a gente chama de conjugação, tá? Então aqui tá dando um exemplo, por exemplo, do verbo cantar. E aí a gente pode conjugar esse verbo, né, dependendo da pessoa e do número, ou seja, se é no plural ou no singular. Então aqui, na primeira pessoa do singular, se eu for pegar o verbo cantar, né, no presente, eu vou dizer eu canto, né? Se mudar a pessoa, for para a segunda pessoa, fica tu cantas. Se for para a terceira pessoa, fica ele ou ela canta. Indo agora para o plural, eu tenho a primeira pessoa do plural, fica nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam, né? Então, vocês percebam que a palavra cantar, né, o verbo cantar, ele muda um pouco a escrita e a pronúncia, né? O final dela, né, na verdade, o finalzinho da palavra, a gente sempre muda alguma coisa, né, para poder se adequar à pessoa, né, que a gente está falando, certo? Então, aqui a gente tem relacionado ao número, né? A gente viu ali relacionado à pessoa, também falei sobre o número, né? Mas vamos especificar mais. O número é quando eu tô falando no singular ou no plural, né? Se eu estou me referindo a uma ou mais pessoas, certo?
A gente vai mudar aqui, por exemplo, ainda com o verbo cantar. Se eu usar eu, né, a primeira pessoa do singular, eu vou dizer que eu canto, tá? Mas se eu for para a primeira pessoa do plural, eu não posso dizer nós canta, eu tenho que dizer nós cantamos, né, para poder ficar adequado. Então, o verbo, ele sempre vai mudar, tanto dependendo da pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, como se for singular ou plural. Relacionado ao tempo, que eu até falei quando a gente começou ali a dar o exemplo de do verbo cantar, eu falei sobre o verbo cantar no presente, né? Pronto. Presente, passado e futuro, eles são o tempo do verbo, tá? Quando eu digo algo no presente, eu estou falando de algo que está acontecendo nesse momento, certo? Vou colocar aqui a minha caneta para marcar. É quando eu digo algo que está acontecendo nesse momento, tá? Quando eu falo no passado, eu estou me referindo a algo que já aconteceu. E no futuro é algo que ainda vai acontecer. Então, o verbo cantar relacionado a esses tempos, ele também vai mudar, né? Se eu estou falando de cantar no presente, eu digo que eu canto, né? Eu canto. Agora, se eu disser, né, no passado, eu vou dizer que eu cantei, certo? Agora, se eu estiver falando no futuro, ou seja, que ainda vai acontecer, então eu vou dizer que eu cantarei, certo? Então, o verbo, ele vai mudar tanto dependendo da pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira, quanto ao número, né, se eu estou falando no plural ou no singular, ou o tempo, se eu estou falando no presente, no passado ou no futuro, tá? Aqui tá falando também do modo, tá? O que é o modo, né? O verbo, ele varia de acordo com o modo verbal indica maneiras diferentes, né, de os fatos acontecerem. Então, o que é o modo? Eu tenho um modo indicativo. O que é o modo indicativo? Ele indica a certeza do fato, né? Por exemplo, eles viajam hoje, você chegou cedo. Eu estou falando algo com certeza, né? Eu não estou perguntando, né? Eu não estou com dúvida, eu estou falando com certeza. Eles viajam hoje, você chegou cedo. Nessas duas frases aqui, o verbo da primeira frase é viajar, né? Que eles viajam. E o verbo aqui da segunda frase é chegar, né? Que você chegou cedo. Já o subjuntivo, ele indica um fato duvidoso, né, hipotético, ou seja, é algo que você vai supor que vai acontecer ou que você não tem certeza se aconteceu, né? Então, eu tenho aqui um exemplo. Se você jogasse, o time ganharia. Então, jogasse, né? Então, se você jogasse, não estou dizendo que a pessoa jogou, não estou dizendo que você jogou, estou dizendo que se você jogasse, o time ganharia. Então, eu estou supondo algo, né? Eu estou supondo que se você jogasse, o time ganharia. Quando eu não falo com certeza, eu estou usando o modo subjuntivo, né? E aí o verbo, ele muda também. Aqui no caso, né, dessa frase, temos o verbo jogar, né, que ficou jogar-se, tá? Para poder se encaixar o modo. E eu tenho o verbo ganhar, que aqui ficou ganharia, né? Para se encaixar também ao modo aqui. E por último, eu tenho aqui o verbo imperativo, né? Que ele vai indicar uma ordem, um conselho, uma proibição ou um pedido, tá? É quando eu falo nesse tom, que geralmente você vai usar o ponto de exclamação no final, né? Quando eu tô dando uma ordem, tô dando um conselho, tô fazendo um pedido, tô dando uma proibição. Aqui, por exemplo, volte logo, é uma ordem, né? Sente aqui, é uma ordem, né? Então, esses verbos aqui, no caso da primeira frase, o verbo é volte, né? O verbo voltar, na verdade, ele virou volte, né? Para poder se encaixar aqui ao modo imperativo. E aqui na segunda frase eu tenho o verbo sentar, né? Que virou sente para poder se encaixar ao modo, certo? Então, os verbos, eles são moldáveis, né? Ou seja, você vai escrevê-los e pronunciá-los de maneira diferente, dependendo desses 4 pontos, que é a pessoa, se é que é o número, se é singular ou plural, né? O tempo, se é passado, presente ou futuro, e o modo, tá? Aqui nós vamos ter nesses quadros as conjugações, né? A primeira conjugação, segunda e terceira. O que é isso? Palavras de primeira conjugação são aqueles verbos que terminam em ar, né? Como andar, cantar, estudar, né? E aí eu vou conjugá-lo como eu tenho aqui, certo? Segunda conjugação são verbos terminados em er, tá? Então eu tenho comer, vender, certo? E aí eu também vou conjugá-los aqui, né, no presente, no passado, no futuro e dependendo da pessoa, do número, tá? E os da terceira conjugação são aqueles terminados em ir, né? Eu tenho aqui dormir, posso ter sair, cair, né?
E aí eu vou mudar, conjugar esse verbo se for presente, passado ou futuro, dependendo também da pessoa e do número, certo? Agora a gente vai entrar no nosso novo conteúdo, né? São 2 conteúdos nessa aula, que agora a gente vai falar sobre as palavras com an e ão, certo? Por que tratar desse assunto? Porque muitos de vocês confundem, né? Pela pronúncia ser muito parecida, confundem as palavras que terminam com an e com ão, certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem falando que os verbos terminam em an, né? Quando eles estão no presente. E os verbos terminam ou no passado, né? Então vamos lá. Vocês viram sobre a conjugação, né? Que a gente tem um verbo e a gente conjuga ele dependendo de alguns pontos, né? Um desses pontos é o tempo, né? Se ele está no passado, no presente e no futuro. Então, por exemplo, aqui nessa frase eu tenho: eu quero que comam o bolo que vovô e vovó fizeram, né? Então, vamos lá. Aqui eu digo: eu quero que comam, né? Esse comam aqui é no presente, né? Eu quero que você faça isso agora, eu quero que vocês comam, né? E aqui o fizeram está indicando passado, né? Porque o vovô e a vovó já fizeram o bolo, certo? Então você tem aqui um verbo que indica presente, que termina com an, e um verbo que indica passado, terminado em an, certo? A gente vai ter verbos que terminam em ão, mas esses verbos terminados em ão, eles só vão indicar futuro. Então, toda vez que eu estiver falando um verbo, né, usando um verbo no futuro, eu vou usar o ão, certo? Como aqui no exemplo, eles farão aquela viagem amanhã. Não vai ser farão com a N, né? Vai ser farão com a o tio, certo? Porque eu estou indicando o futuro, estou dizendo que eles ainda vão fazer a viagem, tá? Ainda vai acontecer, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de verbos terminados tanto em an quanto em ão, tá? Aqui a gente tem andaram, né, que quer dizer que que eles já andaram, eles já comeram, né? Eles já pisaram, eles pularam, eles saíram, eles falaram, eles subiram, eles sumiram, eles estudaram, eles dormiram, eles dançaram, eles ouviram, tá? Então, esses verbos aqui, eles podem estar indicando tanto o presente quanto o futuro, certo? Tanto o presente quanto o passado. Já aqui, ele está indicando somente o futuro. Andarão, né? Eles andarão, eles comerão, eles subirão, eles estudarão, eles ouvirão, eles pularão, certo? Então, vocês entenderam que o verbo an, os verbos terminados em an, eles vão indicar geralmente presente e passado. Já os verbos terminados em ão, né, em aotivo, eles vão indicar o futuro, certo? Agora a gente tem as atividades sobre verbo da página 244 e 245, e de palavras com an, né, e ão, tem na página 147 e 148, tá, meus amores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.